É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. Pessoal, ao meu lado está a Raquel Barcelos, que sempre me acompanha. Eu sou canhoto, então não é o braço direito, é o braço esquerdo do Jornada do Loteamento. E normalmente eu passo a bola para a Raquel para ela poder fazer a apresentação dos nossos convidados, mas dessa vez eu vou pedir essa honra para mim, tá? A gente tem o prazer de receber, eu posso dizer, um grande amigo de muitos anos, por incrível que pareça, eu estava resgatando aqui na memória, mas eu conheci o Carlos Eduardo Pereira, que ninguém conhece ele por Carlos Eduardo Pereira, mas como Cadu. É verdade. Né? Desde que eu trabalhava na Lopes, e era gerente de vendas de uma equipe que era focada em loteamentos. Eu lembro direitinho do Cadu entrando lá no salão, a gente batendo papo e, enfim, discutindo os desafios do primeiro lançamento, eu acho, do Cadu, né? Então, assim, é com prazer que a gente recebe o Cadu para discutir um assunto que, no meu ponto de vista, é muito legal, as experiências que o Cadu tem, as inovações e tendências do mercado de loteamento, e o Cadu tem muito para contribuir com isso. Obrigado por você ter vindo, mesmo, de coração. Obrigado. Sei que a agenda foi difícil, mas a gente conseguiu acertar a agenda. Que é isso. Obrigado, Dene, aí pelo convite. Obrigado, Raquel. Estou super animado de poder bater o papo aqui com vocês e a gente trocar ideias e conhecimentos aqui sobre o que a gente anda fazendo nos últimos anos. Vai ser um prazer. Legal demais. Cadu, inclusive, pessoal, quero até agradecer publicamente aqui, ó. O Cadu trouxe pra gente, né, Raquel? Eu também ganhei. Olha aí, ó, gente. Uma camiseta super bacana que tem uma história muito legal sobre conceito e marketing. Exatamente. Vamos começar daí? Podemos. Lá. Essa camisa... Olha, gente, olha que linda, mesmo. Pra quem não conhece, esse aí é Serra do Curral. Aqui em Belo Horizonte. Exatamente, isso é uma vista, né, de Nova Lima atravessando os olhares para Belo Horizonte, né? Então que de certa forma até representa um pouco do que é também a nossa, assim, o nosso core business. A gente está muito enraizado aqui, né? Eu sou mineiro, Belo Horizontino, assim como o Gabriel, meu sócio também, e a gente tem feito vários negócios nessas duas cidades, Belo Horizonte, Nova Lima, em especial Nova Lima. E essa camisa foi uma ideia que a gente teve. Nós estamos em vias de lançar um empreendimento novo em Nova Lima, que é uma expansão do condomínio Quintas do Morro. E aí, toda vez que a gente ia lá para ver o terreno, e agora a obra já está bem avançada, a gente se deparava com essa vista, que essa vista é linda, e são poucos lotes, então poucas pessoas vão ter o privilégio de ter essa vista. Pô, a gente tinha que democratizar essa vista para mais gente. Então, por que não a gente fazer um presente aí para os nossos amigos, para as pessoas que a gente convive no dia a dia, mostrando um pouquinho dessa vista que é linda, realmente é um mar de montanhas com a cidade de Belo Horizonte no fundo. Então é daí que veio a ideia de fazer essa camisa. O que reforça o que a gente tem sempre defendido, né? Que, cara, a gente não vende metro quadrado, né, cara? A gente não vende pedaço de terra. Tem que ter um conceito por trás disso, né, Cadu? Exatamente. Eu acho que, assim, à medida que o tempo vai passando, a gente está cada vez mais tendo que ir além, né? Nós temos que pensar no produto muito, como você bem disse aí, muito para frente do metro quadrado, né? A pessoa vai construir ali um sonho de vida, né? A gente participa de uma etapa importante do sonho de vida daquela pessoa que vai construir ali sua casa. É um patrimônio na vida de qualquer pessoa muito relevante, né? A moradia, ainda mais quando a gente está falando de casa mesmo, que onde o proprietário ele vai ser muito mais ativo na participação, na construção desse sonho, do que muitas vezes quando ele compra um apartamento, é uma coisa que está mais pronta e ele vai pegar do jeito que foi concebido. Mas na casa, esse cliente vai atuar muito, vai participar muito, dedicar muito a vida dele àquilo ali. Então a nossa
participação nisso é fazer um produto mais bem concebido possível, com a melhor qualidade da entrega, para que a gente torne o processo do cliente ali mais fluido e que seja de fato a realização do sonho e não um pesadelo, né? Então é isso que é a nossa missão nessa história, é essa. E como é que você entrou no mercado, cara? Como é que foi a sua trajetória para chegar no mercado de loteamento? E aí você pode explorar aí quais são as suas atividades atuais, sua empresa, atividades, etc. Legal. Bom, Daniel, quando você fez aí o início do nosso bate-papo, você falou já que a gente já se conhece há um bom tempo, e é verdade. E eu clonei uma brincadeira que o Evandro, um grande amigo, fala, que eu sou igual o táxi, que é novo, mas já tá bem rodado. E já não tá tão novo também, né? Mas, então, já é aquele táxi Voyage, assim, né? Também nem tanto. Então, assim, eu quando tinha 21 anos, ainda na faculdade, eu já tinha uma convicção grande que eu queria, de fato, empreender e abrir um negócio próprio. E aí, logo nessa época, eu tentei comprar uns terrenos para construir umas casas e tal, e esse negócio eu vi que a conta não estava tão legal. E aí, depois eu fui fazer estágio numa empresa do setor de incorporação imobiliária, e dessa empresa, num determinado momento, eu resolvi sair com outro sócio para montar uma loteadora. Então, a ideia era fazer um pouco diferente do que eu via a maioria das pessoas fazendo. Então, o que a gente, assim, de certa forma, que eu enxergava, assim, pô, eu conheço tantas incorporadoras verticais, né, assim, prediais, tradicionais, muito boas, empresas renomadas que já estão ali, né, há muito tempo, mas eu não conhecia tantas loteadoras. Eu achava que tinha uma certa cadeira ociosa ali na mesa. Eu falei, pô, então quem sabe esse negócio deve ter alguma característica difícil que você não enxerga tantas empresas assim consolidadas. Barreiras de entrada, né? E aí, naturalmente, você começa a andar nesse território, e a gente vai aprendendo que o prazo é um dificultador muito grande, né? Esses processos de aprovação são muito longos, o próprio fluxo de caixa da atividade é desafiador, você tem que segurar uma falta de receita durante todo esse processo da aprovação, e mesmo depois que a aprovação vem, né, você, por uma questão cultural aí, a gente financia o cliente final. Então, de novo, você está tendo que segurar esse fluxo de caixa, né, que é um dificultador, até que você entregue o projeto, e uma vez que ele seja bem vendido, aí sim você vai começar a ter o retorno desse capital investido. Então, de fato, existe uma barreira considerável nisso. E aí, talvez exatamente por esse motivo, por alguns outros, não tenham tantas empresas especializadas, né, nessa atividade. E aí eu falei, pô, então pelo menos alguma coisa diferente, eu vou caminhar nessa trilha aqui, e isso foi em janeiro de 2010. Então nós estamos aí no 15º ano de empresa. Legal. Já passamos, por incrível que pareça, por várias coisas no Brasil, né? E o Brasil é assim, né? Tem altos e baixos, pico de juros lá embaixo, impeachment daqui, problema dali. Greve de caminhoneiros. Greve de todo quanto é forma. Então, é interessante que nessa jornada do loteamento, né? Fazendo analogia ao nome do podcast, a gente aprende muito, e também é uma oportunidade de você ir criando uma certa identidade com aquela atividade ali, uma vez que a gente está bastante focado nisso. Então, loteamento é sim a nossa atividade principal, é particularmente o que eu mais gosto de fazer dentro do mercado imobiliário, mas a URB3 também tem um viés de participação em negócios que não sejam apenas loteamento. Então, a gente observou que muitas oportunidades estavam próximas a nós em mesas de negócios, né, em relacionamentos. Então, muitas vezes chegava um terreno para um prédio de alta renda e a gente agradecia. Num determinado momento, nós falamos assim, pô, vale a pena a gente participar disso, ainda que não seja o nosso core business, mas usar desse relacionamento, desse conhecimento de mercado para também participar de alguns negócios que a gente acredita, com bons parceiros, sócios. Então, a URB3 tem isso como uma das verticais. A gente também participa
de negócios que não são loteamento, desde que seja com um sócio que a gente confia e tenha, né, acredita que vai desenvolver um projeto bem sucedido. Um smart money, né? Assim, não é só o dinheiro, mas é a questão do conhecimento, o know-how que o cara traz junto. Exatamente. Legal. Então a gente tem participado aí de projetos de incorporação predial, de alta renda, de street malls, e algumas coisas nessa direção, sempre acoplado com um sócio que detenha de fato o know-how ali daquela tarefa ali. Cadu, certamente quem está nos ouvindo, está nos vendo, desde que não esteja dirigindo ou fazendo esteira, vai querer saber mais da empresa para ver os seus projetos. Ele entra para qual site? Nosso site é urb3.com.br. 3 número, né? Urb3 numeral e Pentanha Incorporadora, que nós também temos essa empresa. As duas empresas os sócios são os mesmos, é o Gabriel e eu. E eu estou mais à frente da Urb3 e o Gabriel, naturalmente, da Pentanha, que leva o sobrenome dele. E então, nesses sites vão nos encontrar e também no Instagram, @Urb3oficial e @Pentanha Incorporadora. A gente está aprendendo também, cada dia que passa, a ser mais ativo nas redes sociais, né? Que é ali que as pessoas realmente estão muitas vezes conhecendo os produtos e tomando até decisões de compra também. Legal. Cadu, obrigada, né? Eu ainda não falei eu tô meio... Não, mas eu queria agradecer. Eu sou uma admiradora do trabalho do Cadu. A gente já fez alguns trabalhos juntos, né? E eu acho o jeito do Cadu conduzir os projetos é uma forma que eu admiro, porque é muito dinâmico, é com construção de pensamento, é um pouco além do vamos fatiar o terreno, assim, é o que eu vejo da vivência que eu tive com ele. E a gente tem falado muito aqui, Cadu, e eu acho que você trouxe aí muito esse retrato nesse marketing aí da sua blusa, de construir não uma moradia ou um bairro, e na verdade a gente mexe com expansão urbana, né, construção de bairro, talvez por isso tanta complexidade, tantos desafios, né, mas em construção de endereços. A gente tem falado muito isso e a gente tem ouvido muito isso desse novo urbanismo, né? A pessoa, até quando ela compra a casa, que, né, como você falou, ela vai ser muito mais ativa, ela tem um papel muito de construção dessa comunidade, né? Os líderes ali, eles saem dessa comunidade e é daí que se forma essa comunidade, portanto, esse endereço e, portanto, uma valorização ou não, né? E como que vocês, nesse tipo de empreendimento que tem necessariamente uma formação de uma comunidade, etc., geralmente é uma associação ou até um condomínio mesmo que rege isso, como que vocês atuam após a entrega desse empreendimento, ou se atuam antes da entrega desse empreendimento, para que esse conceito que está aqui nessa blusa, ele não se perca, né? E que vocês não só entreguem o empreendimento e não apareçam mais lá, né? Que seja realmente um produto de sucesso, que seja referência e que eu acho que com certeza faz com que vocês sejam procurados pelos terrenistas. Né? Exatamente. Raquel, primeiro também queria te agradecer muito pelo convite, dizer que também admiro muito o seu trabalho, a qualidade da sua competência notável no mercado, então obrigado de novo. E assim, sobre esse ponto aí das associações, eu acho que é uma coisa super interessante que de um tempo para cá, pelo menos nos nossos negócios, a gente tem criado associações, inclusive para bairros abertos. Então, mesmo que a gente, enquanto empreendedor, não tenha vislumbrado a necessidade de ter uma portaria ou de ter um clube, às vezes naquele momento o produto não pedia, mas a gente já está em todos os projetos fazendo uma associação desde o primeiro momento. Então, a compra ela é obrigatória que a pessoa faça adesão a essa associação, porque aí a gente está pensando exatamente, para nós não faz nenhuma diferença, é até uma coisa que te obriga a dar mais explicação no processo de venda, mas ali na frente a gente imagina que esse público que comprou vai querer pôr uma manutenção do jardim, pode querer colocar uma segurança, uma ronda 24 horas, amanhã uma portaria. Então a gente já constitui
um instrumento jurídico para isso acontecer. Então, eu acho que essa já é uma mudança, pelo menos na nossa visão de como fazer. A segunda coisa, que é uma sequência disso, é que a gente tem ficado nos projetos pelo menos 2 anos depois da entrega, como o presidente da associação, diretor da associação, de modo que a gente vai fazer uma passagem de bastão sem aquele desespero de querer largar o negócio. A gente vai conduzir um pouco para que, de fato, aquela comunidade, aquele lugar que a gente criou, ele tenha um encaminhamento positivo. E aí, ali na frente, quando as pessoas forem tomando conta do lugar, natural que você saia, nosso papel vai acabando, mas não cortar o vínculo de imediato, exatamente para não deixar o que a gente concebeu lá atrás se perder. E você tocou num ponto aí que eu achei interessante, que é de construir um lugar, Nós não estamos mais parcelando terreno, vendendo lote e indo embora. Nós estamos realmente construindo ali uma comunidade que vai se formar, onde as pessoas vão construir ali suas casas, vão passar ali 20, 30 anos, construir sua vida. Então, a gente tem tido, ultimamente, uma abordagem além do comum, de fazer alguns mobiliários urbanos e algumas obras de arte que tem sido super interessante. É uma coisa meio nova até para a gente, mas tem um empreendimento que a gente está fazendo em Lagoa Santa, aqui pertinho, chama Terras Verdes, Quintas de Preservação, que é um empreendimento com viés muito de sustentabilidade, de verdade, assim, porque não é da boca para fora. São glebas, né, Cadu? São terrenos a partir de 20 mil metros. E lá a gente resolveu fazer 10 esculturas, construir. E tem escultura de 8 metros quadrados, de 8 metros de altura. E é no meio do mato, porque o terreno é muito grande. Então o povo falava, Cadu, você é louco, o que você está fazendo? Uma escultura desse tamanho do meio do mato. Assim, Novo Inhotim. Hoje pode até parecer uma coisa meio esquisita. Mas daqui a 5 anos, 10 anos, quando essas pessoas estiverem morando, eles vão adorar esse lugar por causa da beleza que isso vai causar de impacto ali. E aí a gente fica pensando, a gente muitas vezes sai do Brasil, vai viajar para fora e fica admirando isso, Você chega lá, tem uma obra de arte num lugar urbano ou dentro de um bairro, e aí a gente acha o máximo e aqui a gente não vê. Então eu falei, vamos fazer e ver o que dá. E por incrível que pareça, os clientes estão vendo valor nisso, sabe? Assim, o cliente fala, nossa, o meu lote é perto da escultura, o meu lote é perto do aqueduto. A gente fez um aqueduto romano lá, maravilhoso. Depois vocês estão convidados a ver. Então, isso a gente está aprendendo como criar esse lugar, para as pessoas terem prazer amanhã de estar ali. Não é o fim da beleza. Não é o fim da beleza. Não é o fim da beleza. A gente Cadu, tem falado isso muito aqui. A gente, assim, você estava falando a respeito de... Você efetivamente começou em 2010, né? Isso. Nós estamos em 2024. E 14 anos, 15 anos, né? O 15º ano. 15º ano. Cara, e de lá para cá, de fato, assim, a gente viveu, no meu ponto de vista, várias fases do mercado de loteamento. Assim, desde a fase que a gente... Estou falando aqui especificamente do mercado local, que eu lembro que a gente vendia na Sacoque e achava aquilo normal, Assim, com taxa de juros de 1%. Eu lembro como eu fui resistente quando eu estava na venda, quando foi migrado para a modalidade de price. E, poxa, ninguém vai comprar, a parcela vai ficar muito alta e tal, E houve uma mudança disso. Depois a gente teve crise, 2014, 2015, Assim, sim. Depois teve a greve dos caminhoneiros que impactou. Eu fiz um lançamento e que o dia do lançamento era um dia depois da greve dos caminhoneiros. Assim, nossa. Você imagina. Assim. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? De lá para cá aconteceram tantas coisas e tantos aprendizados que nos permitem ter repertório que faz com que a gente consiga projetar algumas tendências. Na sua visão de vivência do mercado, 15 anos, mais essa veia empreendedora que você tem, o que você enxerga como tendência para o nosso mercado? O Jornada do Loteamento vai mudar de rumo. É isso mesmo que você ouviu. Pela primeira vez, teremos um Jornada do Loteamento ao vivo, no dia 22/4, às 19 horas, no YouTube da Lotenet. E nesse episódio estarão eu, Luiz do Grupo Sólido, Gabriel da UERJ. E nós vamos falar desde lançamentos, estruturação de negócios, branding e até vendas. E nesse episódio,
nós vamos anunciar uma novidade que irá mudar o mercado, com uma condição para quem estiver presente. Além de você interagir, de nós conversarmos, tirar dúvidas, já que é ao vivo, nós vamos trazer essa novidade, e essa novidade será antecipada, será anunciada para quem estiver presente. Você não vai perder isso não, né? Anota aí na sua agenda, dia 22/4, às 19 horas, ao vivo. Espero você. Dene, bom, assim, vou tentar dividir isso em algumas respostas. Mas uma das tendências que eu vejo é, sem dúvida, que as pessoas estão dando mais valor para a casa. Não só a casa, né, quando a gente diz casa e não apartamento, mas para a moradia. Eu acho que a pandemia, ela foi um vento favorável para a pessoa valorizar mais o lugar onde mora, até porque é difícil de precisar isso, mas as pessoas começaram a passar mais tempo em casa. Tem muitas profissões que foram para o home office e ficaram de home office. Então, a casa, com certeza, passou a ser um lugar que a pessoa olha mais e quer investir mais. Então, eu acho que nós nos saímos bem nessa história, porque o nosso produto está ainda mais valorizado. O outro ponto, eu acho também que as pessoas têm hoje uma relação com o meio ambiente, com a natureza ali, que eu acho que está cada dia mais forte com essa parte de saúde, de qualidade de vida. Eu acho que isso é uma tendência, assim, cada dia mais forte, as pessoas buscando mais qualidade de vida, buscando mais saúde e dando mais valor para isso. Então, a pessoa está pensando duas vezes entre morar num lugar muito apertadinho, muito caro, ou então, às vezes, ela vai andar 15 minutos, vai andar um pouquinho, mas vai morar num lugar que tem um espaço maior, que ela realmente pode, né, respirar um ar puro ali no final de semana, vai fazer uma caminhada. Pô, tem programa melhor de você fazer uma caminhada num lugar agradável, ao ar livre. Eu acho que isso é um consenso. E eu acho que isso está ficando mais claro, está ficando mais óbvio. E em terceiro lugar, eu acho que o ponto da tecnologia também, ele está cada dia mais forte. Hoje em dia, você pede uma entrega. Assim, acho que quando eu comecei ali em 2010, os empreendimentos que a gente fazia dificilmente receberiam uma entrega de comida, de compra online. Era difícil, porque você está sempre um pouquinho afastado. Hoje, todos os condomínios que eu vejo recebem. Então, isso muda muito, né, a dinâmica. A pessoa, às vezes, não vai mais no supermercado, ela pode receber tudo em casa. E aí, a gente tem que... Nós estamos do outro lado da mesa aqui projetando, então a gente tem que saber receber o produto para esse momento que vem. Então, por exemplo, de novo, nesse chacreamento, que é uma coisa que não se pensava em fazer um ponto de recebimento de entrega de mercadoria, porque eu estou numa área rural. A gente fez. Então, nós temos lá um armário com a tecnologia que é necessária para o cara ir lá, deixar, e o morador vem e recebe. Então, eu acho que o empreendimento da expansão urbana, ele está muito mais conectado à cidade e às comodidades que a cidade traz, e por isso ele está muito mais atrativo. Cada dia que passa, ele está mais atrativo. Legal. Eu acho que essa questão também do serviço, né, Cadu, agregado ao produto, para que aquelas pessoas que vivam lá não tenham que sair individualmente para fazer a mesma coisa, né? O que eu tenho visto, assim, até lendo algumas coisas de fora, e que tem sido trazido muito para as incorporações, e eu acho que a sequência para os condomínios, né, para os residenciais fechados, é um serviço realmente agregado ali de fazer trabalhos, assim, fazer a mesma coisa de forma comunitária. Então, um carregador elétrico comunitário, é uma compra comunitária, é uma lavanderia comunitária. Isso tudo também depende, é claro, de uma gestão e de um serviço interno que eu acho que cada vez mais está sendo acoplado aos empreendimentos, né? Não se pensa mais só fisicamente no empreendimento, mas também em agregar serviços ali para que toda essa vontade, esse desejo e até a necessidade de ficar em casa seja mais até sustentável. Exatamente. Um outro ponto que é legal sobre esse
de ficar em casa, a gente tem feito rede de fibra ótica em todos os empreendimentos, porque isso também facilita muito a vida. A pessoa às vezes não quer depender de uma internet que virá em algum dia ou só de um 4G, 5G. Ela quer ter certeza, para ela tomar a decisão dela ali de vida patrimonial, ela precisa contar que aquele imóvel ela pode trabalhar ali. Para ela trabalhar ali, ela não pode ter, a internet não pode falhar. Então, isso é uma coisa que a gente também está colocando. E eu acho que a gente percebe no cliente falando, não, lá eu posso ficar tranquilo que eu consigo ter internet dali. E esses serviços coletivos, a gente participou de um projeto na Bahia que está em obras e são casas lá, um condomínio de casas, e lá, por exemplo, a gente está fazendo a parte de jardinagem comum. Então, o cara quer ter uma casa lá, mas cada um ter que contratar individualmente esse serviço, às vezes é mais caro e dá trabalho. Então, a associação, através de uma representação de uma empresa, vai contratar o serviço de limpeza de piscina, de jardinagem, de manutenção de telhados, calhas. Então, legal. De novo, você já pensando ali na praticidade de quem vai estar ali. É aquela história, isso para nós, enquanto produto, é só mais trabalho. Mas está ótimo, porque eu estou fazendo um trabalho que está gerando muito valor na percepção que a pessoa tem daquele local. Então, para nós faz todo sentido. Só para acrescentar uma coisa que a gente já ouviu na jornada e que eu não esqueço, vamos ter o custo comunidade. Muito legal. Na hora de fazer a viabilidade do empreendimento, agora não se pode deixar de ter o custo comunidade. Porque vai ter que ter tecnologia para essa comunidade estar unida e a coisa andar ali, funcionar, né? E é muito legal isso que você está fazendo. Eu acho que isso é uma tendência que quem está ouvindo a gente, eu acho que tem que repercutir, né? Porque aí é que você vai ter empreendimentos diferenciados, endereços diferenciados, valores diferenciados e se vende por si só, né? Perfeito. Raquel, e um adendo que eu acho que é interessante nisso é que a gente fala muito, por exemplo, da cultura no Brasil, que as pessoas se envolvem pouco na coisa pública e começa aí, né? Então, na medida que a pessoa cuida ali do seu ambiente, do seu bairro, ele mantém o jardim bem cuidado, eles querem deixar a lixeira arrumadinha. Então, você começa também a ter um processo até social ali das pessoas participando mais do desenvolvimento, que a gente fora vê muito isso, né? Fora, quem elege o delegado é a comunidade, elege o delegado do local. Então, a gente está fazendo isso, uma analogia em pequena escala. Então, monta-se um bairro ali de 300 lotes, já tem uma associação, essa associação vai ter uma diretoria, a diretoria tem atribuição, vota, os condôminos dessa associação votam para essa diretoria, ou seja, você está criando ali um sistema também de participação da sociedade para defender o que eles, né, para agregar valor e defender o que eles investiram ali atrás, né? Vocês estão falando assim, coincidências ou não, hoje de manhã eu estava escutando um podcast de uma pessoa que nós já entrevistamos, que é o Takeda, é um cara assim sensacional. E nesse podcast ele estava falando de tendências. Eu compartilhei isso com os coordenadores, porque a gente tem uma universidade de coordenadores dentro da Lotnet. E ele fala que na visão dele, existem 3 tendências. Uma tendência são os empreendimentos imobiliários nichados, essas coisas que são bem específicas, como locais para estudantes universitários. Já existem, né, empresas que constroem e na verdade, uma área específica para estudantes universitários. Então, os pais alugam aquilo, né, aquele imóvel, de forma que lá existe um ambiente todo para o universitário poder estudar. Assim como existem para pessoas que são da mais idade, né, existem pessoas que querem long stay, né, short stay. Então, existe um mercado muito nichado, específico, né? Existe uma outra tendência, que é a tendência de serviços agregados ao imóvel, que, de fato, né, assim, tem essa questão de você não vender só o imóvel, mas vender alguma coisa que está agregada, né? Existe uma terceira tendência, que é a questão das pessoas não terem mais a necessidade de comprar o imóvel, de ela poder alugar, né? De ela poder só usar aquilo que, de fato, ela vai querer usar. Então, assim, ele até deu exemplo. As pessoas não compram mais carro. Então, já existe essa coisa do aluguel do carro. E pegando essas 3 tendências, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta.
Nessa questão de agregar serviços, isso que vocês estão discutindo, vocês acham que é o suficiente ou vocês veem que existem mais oportunidades de agregar serviço ao loteamento? Dene, eu acho que, de certa forma, o serviço, nós temos que pensar em etapas. Então, você tem aquela primeira etapa, que é a etapa que ainda está muito presente na entrega do empreendimento. Então, que a gente consegue passar esse bastão. E eu acho que tem dali para frente, de um determinado momento para frente, a associação vai achar os seus principais pontos de interesse que ela efetivamente vai querer ter de serviço. Porque esse negócio é interessante porque a calibragem é que é importante. Se você colocar muito serviço na largada, você vai onerar o custo do empreendimento e às vezes você pode inviabilizar os futuros moradores ali, até consequentemente dificultar também seu processo de venda. Se você não colocar nada, amanhã aquilo ali pode ficar mal ocupado e tomar um caminho de desvalorização, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que tem uma calibragem ideal para cada projeto e, principalmente, você, através da associação, nós empreendedores estamos fazendo um instrumento que aqueles clientes precisam para tomar as decisões, né? Porque a associação une eles num determinado interesse comum, que é preservar, cuidar e aprimorar aquele local ali que eles compraram. Então, eu acho que o desafio do empreendedor é exatamente formatar esse projeto para ter esse equilíbrio aí entre o que precisa-se num primeiro momento e o que você vai precisar só num segundo momento. Legal. Mas já estabelecendo as premissas, né, que casam com o conceito do empreendimento, para isso não ser derrubado ao longo do tempo, né? Perfeito. Eu acho que é mais ou menos por aí. É exatamente isso. Cadu, e nós estamos falando de, digamos assim, todas essas conquistas que você teve ao longo desse tempo que você está no mercado. E desafios, quais são os principais desafios vividos? Dene, muitos, óbvio, né? Vou te tirar uma lista ali. Calma aí que eu vou pegar a lista aqui. Mas assim, no começo, acho que na primeira etapa do processo, o principal desafio é você transpor a aprovação, né? Eu no começo, ali nos primeiros anos, eu falava, não, eu acho que eu tô com algum problema nesse processo, assim, que o mundo tá conspirando contra mim, porque não vai, e promessas vazias todos os dias. Então, a primeira barreira difícil desse mercado nosso é, de fato, você concluir um processo de aprovação, e eu não recomendo para ninguém que faça um empreendimento sem um processo de aprovação de altíssima qualidade, porque é o pior cenário de todos, né? Você ter um empreendimento que tem um problema que volte ele para trás, seria péssimo. Então, a aprovação é, de fato, eu acho que a barreira mais relevante. E depois você equilibrar também o fluxo de caixa, né? Porque nós estamos falando de projetos que o tempo deles como um todo, às vezes são 10, 12, 15 anos. Eu tenho empreendimento que a gente gastou 10 anos para aprovar. Eu tenho empreendimento que nós estamos já há 8 anos em aprovação. Então, você tem que estar muito bem preparado para suportar esse processo que vai tomar, né, vai demandar recurso, vai demandar muita energia e você tem que atravessar. Aquela história, a brincadeira é assim, só não vale morrer. Se você morrer, você acabou com o jogo, entendeu? Então você tem que encaixar a dinâmica da empresa, de todos os envolvidos, para conseguirem atravessar esse rito. E depois que aí você tem uma dinâmica de... você está sempre com projetos sendo aprovados e lançados, aí você começa a entrar num rito, numa sequência mais cadenciada, e aí eu acho que a coisa vai passando por um crescimento mais natural e mais até saudável, mas o começo da jornada é bem difícil. Neste momento que você está nesse, digamos, círculo virtuoso de que você já lançou, já vendeu, você tem carteira, que desafios você entende que sejam os principais para o loteador nessa fase? Dene, eu acho que o loteador,
na minha percepção de observação do mercado, o loteador tem que tomar um certo cuidado para ele não se iludir. Porque a gente trata de projetos que ganham uma certa relevância numérica relativamente fácil, né? É fácil a gente imaginar que essa mesa aqui é um grande terreno e aqui eu vou pôr 500 lotes e cada lote são 400 mil, então tem 200 milhões aqui de VGV e então você começa né? E aí você multiplica por não sei quantos projetos e de repente você acha que tem um negócio maravilhoso na mão e aí você às vezes pode mudar o seu comportamento ali enquanto empresário, porque você está contando com o futuro. Então, adiantar futuro em loteamento é muito perigoso. Eu já vi muitas empresas que tiveram aí momentos difíceis exatamente porque no ímpeto de crescer demais, começaram a não olhar muito para o caixa. Então, a nossa atividade, eu entendo que é uma ótima atividade, ela deixa uma margem boa, mas você tem que ficar muito atento ao caixa. Por quê? O custo é certo, né? Se eu lancei um empreendimento, se eu vendi um lote, eu vou ter que entregar para aquele cliente aquele lote e todos os outros. E a receita é incerta. Então, eu dependo de vender bem no preço, na carteira que eu me propus a fazer e receber. Então, você trata do custo como uma certeza e num prazo curto, né? Você vai entregar essa obra em, no máximo, 4 anos. Já a carteira, você tem que vender, pode gastar um tempo para vender e quando você vende, você vai financiar isso para o cliente num prazo longo. Então, esse olhar eu acho que é muito importante, principalmente na hora que você multiplica isso por vários projetos, para que você não se perca nisso aí e tenha um problema real ali de caixa. O Cadu, você falou aí dos desafios, né? Os primeiros são os da aprovação, do licenciamento. Vivendo aí esse tempo aí, você está aí com 2 projetos aí desafiadores aí de 8 e 10 anos, né? O que você acha que poderia vir desses órgãos, né? Licenciadores, aprovadores ou de legislações mesmo, né? Que você tenha visto até em outros lugares que possa ser trazido para isso fluir melhor, né? Vamos falar assim, a gente está num país burocrático, isso é certo, né? O nosso país é um país burocrático. Mas, assim, tiver algum insight, assim, em algum momento, assim, isso aqui poderia ser destravado se fosse feito de uma maneira X? Raquel, ótima pergunta, porque é um ponto, vamos dizer assim, sensível para toda a nossa classe. É a pergunta de 1 milhão, né? É a pergunta de 1 milhão. E eu acho assim, não existe bala de prata, mas nós temos uma entidade que é a AELO, que em São Paulo já existe há bastante tempo, e aqui em Minas nós fundamos com um grupo de loteadores daqui, e a AELO, na minha visão, tem feito um trabalho assim, maravilhoso, de várias conquistas. Então, a gente assente na pele conquistas que encurtam prazos e tiram algumas inconsistências enormes do processo como um todo de aprovação. Então, o grande ponto que eu acho é quanto mais os loteadores, os empreendedores, se envolverem nas entidades, como, por exemplo, a AELO, que inclusive coligada, né, tá enraizada dentro do Sinduscon, então dá mais força ainda para a gente, e irmos atrás dessas conquistas, a gente vai achatando esse processo. Então, a gente tem hoje conseguido melhoria no meio ambiente, melhoria nas concessionárias, melhoria até na legislação. A AELO participou ativamente da revisão do decreto estadual e a gente fez melhorias enormes, né? Sugerimos melhorias e esse decreto foi à frente. O decreto que existe a partir de 2021, se não me engano, melhorou radicalmente o nosso processo, tirou muitas dúvidas de interpretação, né, na legislação, ajudou muito. A gente tem, nos últimos anos, obtido também melhorias nas concessionárias que achatam um pouco o prazo. Então, eu acho que o ponto de partida ninguém vai fazer por nós a não ser nós mesmos. Né? Se o próprio setor tem que pegar isso para valer. E aí aquela história, a gente tem que ter um pouco
dessa doação, né? De tempo. Tempo, porque senão não adianta a gente reclamar. Nós não somos prioridade para nenhum governante, a verdade é essa, né? Então, nunca seremos a pauta principal, a não ser que a gente mesmo vá lá e fomente. Mas eu acho que a entidade, eu sou suspeito porque participo lá, mas eu acho que a entidade tem feito um belo papel e os associados também. A gente vê visivelmente aqui em Minas Gerais, até para dar um exemplo aí para todo mundo que ouve a gente tem uma agência, né, que cuida aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que ela era vista como um grande problema. Exato. Né? E hoje, você vai em qualquer município que está submetido a ele e fala, não, a agência agora está ótima. E a gente está vivenciando isso mesmo, né? São as diretrizes conjuntas, as análises conjuntas. A gente teve aqui com a Mila e com a Ananda profissionais sensacionais. Então, assim, isso dá acho que uma inspiração aí para os outros estados que vivem isso, né? De fomentar realmente essa atuação coletiva e propositiva também, né? Mais efetiva e não só no idealismo, né? Vamos ser propositivos ali. Perfeito. E eu vejo aqui, a gente vê aqui assim, é palatável isso aqui em relação à região metropolitana. Você falou do desafio aí do fluxo de caixa. Eu ia perguntar isso, acredito. Pode perguntar. Estou esperando você acabar. É engraçado porque a gente tá tão... Por mais que seja uma assessoria jurídica, a gente tá tão ligado no dia a dia e a gente vive tanta a ansiedade, as angústias do empreendedor, que a gente pensa... Como a gente tem que pensar em solução para vários problemas ou vários negócios, né? A gente também pensa nessa questão financeira. E eu vejo assim, algumas questões que poderiam ser trazidas para que esse fluxo de caixa fosse menos dolorido. Menos dolorido, né? Vamos falar assim. Por exemplo, eu vejo assim, na incorporação você tem um prazo de carência de existência de um projeto. É uma coisa que não se tem no loteamento. Né? Assim, eu fico pensando, a incorporação, você lança, você tem... Se você regulamentar, né, registrar tudo nesse sentido, você pode, em até 180 dias ali do seu registro, você desistir daquilo. Você teve um insucesso imprevisto, né? Porque você acreditava no seu produto. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que, às vezes, eu fico assim, por que a legislação não tem isso, né? Eu vi um avanço agora um pouquinho pequeno, que eu não sei como ele vai se operacionalizar na legislação, que foi o loteador ele poder utilizar a mesma garantia que ele dá ao município para garantir o eventual financiamento de obra, né? Já que você está garantindo o município para que a obra fique pronta. Então, assim, nada mais equilibrado do que aquela garantia também servir para o mesmo objetivo, que é a obra. Né? Não sei como que o mercado financeiro vai absorver isso, como é que vão ser essas operações financeiras com essas mesmas garantias, né? Mas a gente tem um marco de garantias aí que vem possibilitando aí, vamos falar assim, entre aspas, o segundo grau da alienação fiduciária, enfim, tem muita coisa para a gente falar disso. Mas assim, eu tô pontuando assim, duas coisas que eu vi que foram, quer dizer, podem, e uma que pode, outra que pode ser, né? Uma solução para isso ir melhorando, sabe? Talvez a entrada também do loteamento do programa Minha Casa Minha Vida venha com novidades interessantes nesse sentido de fomentar a atividade do empreendedor e visando muito nessa questão financeira, né? Então, eu tô aqui dentro do meu juridiquês dando os meus palpites, né? Mas você vê alguma coisa que poderia ser feita para esse desafio ser menos dolorido? Mas eu quero aproveitar e complementar o que poderia e o que você busca de soluções. Queria os dois, por favor. Boa. Assim, concordando totalmente aí com a Raquel, a nossa legislação ela é muito antiga, né? A nossa lei de parcelamento sólido, de loteamento, é de 79. Então, tem mais de 40 anos. Naturalmente, ela ficou no tempo.
E aí, para a gente resolver isso, legislação federal, de fato, só vai andar através das associações, como a Elo. Então, eu acho que esse é o caminho mais robusto. E eu vejo iniciativas nessa direção, assim, a Elo tem sido parte nas principais discussões, não só a Elo Minas, mas como a Elo São Paulo também, capitaneando muitas vezes isso. Então, acho que esse é um caminho de modernizar, de fato, essa legislação. Ela está muito obsoleta e acaba conduzindo aos empreendimentos terem algumas coisas sem sentido nenhum, tipo tamanho de quadra mínimo, que às vezes é uma loucura para você implantar isso na prática, ninguém vai usar ali algumas coisas, então, e se perde recurso, áreas de doação, tem uma série de coisas que precisam de fato ser revistas. Do ponto de vista do que a gente pode fazer, já olhando um pouco mais para a caixa, a gente hoje tem muitas soluções novas de financiamento mais modernas chegando. Então, você tem alguns bancos já olhando para financiamento de infraestrutura, tipo um apoio à produção, você já consegue isso em alguns bancos. Você tem também uma possibilidade de dar essas carteiras como garantia, né? Isso está cada dia mais, vamos dizer assim, mais normal na prática do mercado. E um outro ponto que é também interessante é você conseguir atrair um outro produto, né, para dentro do seu empreendimento que vai dar uma dinâmica maior. Então, eu tenho visto muitas empresas loteadoras se associando a construtoras quando ela não constrói, de modo a já implementar um determinado pedaço do loteamento, já sair ali com 50 casas, 60 casas, porque aquilo ali vai ter um giro maior e vai dar uma dinâmica para o bairro mais rápido. Então, eu também tenho visto alguma coisa nessa direção, muito pensando em fluxo de caixa, em resolver problema de fluxo de caixa para a coisa ter uma fluidez maior. E essa questão das casas que você falou foi também uma inovação na legislação, né? Você poder incorporar as casas junto com o loteamento. Exato. Né? E eu acho que isso não tem 1 ou 2 anos no máximo, que é o artigo 68 da 4591, que é uma incorporação, né? Exatamente. Fazer uma incorporação junto com o loteamento. E nas prefeituras a gente vê que quando é explicado a dinâmica disso e como isso desafoga o loteador na hora da parcela que o cliente está pagando, que ele sai do aluguel e que ele já tem a casa. Excelente para o cliente. E para o loteador. Para o loteador, consequentemente, é ótimo. E para o município também. Sim. Porque ele vai ter o produto lá entregue. Ele não vai ter o problema, né, da corresponsabilidade. Então, a gente tem argumentado muito nos municípios essa questão, porque ela não precisa de regulamentação. Né? Ela está aí na legislação para ser aplicada. E é aceito, Raquel? Sim, com argumentos super aceitos. Super tranquilo. Assim, tudo é desafiador, tudo é resiliência. Não adianta o loteador chegar e falar assim, olha, eu tô aqui com um loteamento para ser aprovado, tô pensando em testar aqui uma quadra de casas populares, por exemplo, num loteamento popular. Não, mas como assim? Você explica, você mostra um cronograma físico-financeiro, você traz aquela pesquisa do mercado para aquele produto, se aquilo se adequa, né? Mostra ao município que o município naquela região precisa desse produto. E aí depois você vem e agrega as informações jurídicas, né? E aí, acho que o que é mais convincente é quando você leva a coisa acontecendo. O que eu tenho feito é o seguinte, eu tenho levado registros, tá, de casas isoladas incorporadas em matrículas. Uhum. Então, isso aqui está acontecendo. Isso aqui está acontecendo. Porque é engraçado, porque aqui em Minas Gerais a gente tem que ter essa desenvoltura toda para chegar numa coisa que às vezes no outro estado já está acontecendo há um tempo. Já tá acontecendo e não tem essa dificuldade toda. Mas, assim, esse é um elemento que realmente... Eu nunca tinha pensado na questão do fluxo de caixa para ele, mas sim numa solução de moradia mais rápida. Sim, também. Né?
O mineiro você tem que tomar um café, comer um pão de queijo, conversar. Gente, eu posso falar porque eu sou mineiro de coração, eu tô aqui há 20 e poucos anos, não é isso? É verdade. Não dá pra resolver. Não, vamos conversar, Aí você resolve. Eu lembro, Tem um caminho pra resolver. E é engraçado, você tá falando isso da conversa, eu tô lembrando que eu fui no município, né, para falar desse assunto e para promover isso para um empreendedor, e eles nunca tinham ouvido falar nisso, né? Aí a gente foi, apresentou o produto, colocou as casas bonitas lá, mostrou a demanda do mercado e tal, legislação e tal. Aí, de repente, aparece uma coordenadora, sei lá, uma secretária, não sei, uma pessoa que era de um cargo mais alto lá dessa prefeitura. Ela falou assim, peraí, isso é interessante. Ela estava em outra sala. Isso aí é interessante, a gente nunca tinha pensado nisso. Ela entrou na reunião e ela deu um show de cooperação e a coisa virou quase que um brainstorm ali de fazer Pegou isso. Pegou para ela o desafio de como a gente consegue fazer. Então, assim, mas tem que vir do empreendedor, né? Esperar isso do poder público... não vai acontecer. Assim, não criticando, mas é porque eles têm tantas outras prioridades, né? Enfim, eu acho que outro ponto também, até para a gente falar de melhoria de fluxo de caixa, que eu acho que teve uma mudança interessante. A gente já falou isso aqui outras vezes, mas é bom, eu acho que ressaltar sempre, que é a questão do IPTU, sabe? Antes se tinha... Antes e agora também tem-se, porque tem municípios muito resistentes ainda a essa aplicação da legislativa, que é não cobrar IPTU de lote enquanto você não tiver o recebimento da obra, né? Porque isso pesa para o empreendedor demais. Muito. Quando ele aprova, registra e já vem o IPTU. Né? Onde na prática não está tendo serviço, né? Porque não tem coleta de lixo, não tem iluminação pública antes da obra estar pronta, né? Mas tem um argumento jurídico que é um imposto pela propriedade. Ele não é pelo... então, assim... Mas aí a lei veio e resolveu, né? Então, assim, eu acho que esse grito aí também nosso de provocar isso nos municípios para isso ser mudado, isso é uma alteração da 6766, Sem né? dúvida. Então, assim, isso também são coisinhas que vão melhorando ali. Assim, eu quero explorar um pouquinho até o conhecimento do Cadu, assim, na sua vivência, não só no mercado, né, de loteamento, mas vivência como empresário, como empreendedor, porque existe a solução do própria estratégia de vendas, né? Assim, recentemente a gente teve alguns desafios em que o loteador nos coloca, eu acho isso muito bom, quando o loteador abre pra gente o jogo, fala assim, cara, eu preciso captar tanto de recurso nas vendas. E aí, obviamente, a gente já cria a estratégia de vendas com base no objetivo mesmo de captação de sinal, plano à vista, etc. E, enfim, alguns são muito bem sucedidos, acima do previsto, alguns batem no que é preciso, às vezes o mercado não tem dinheiro para isso. O que você tem visto de coisas criativas, Cadu? Assim, no processo de marketing, no processo comercial? Você tem visto coisas inovadoras que são legais para a nossa audiência refletir? Legal, Dene, aí você que é o papa nessa história, né? Então, você me corrige se eu estiver errado, mas eu tenho visto algumas coisas interessantes e foi muito bem colocado isso aí, porque, no fundo, a melhor solução de fluxo de caixa é o cliente, é a venda, né? Você está coberto de razão. Então, eu acho que o loteamento, e aí você acaba voltando uns passos atrás, que no fundo você tem que ter muito cuidado também onde vale a pena realmente, onde é loteável, né, gente? Porque senão a gente também começa a observar as pessoas, alguns empreendedores fazendo loteamentos em lugares que são muito remotos e que ali a velocidade comercial do produto vai ser muito difícil. Então, eu acho que também não adianta a gente esperar um milagre do mercado. Tem que ser um produto que realmente tenha... A Siri quer participar. A Siri quer participar da nossa conversa. Ela pode até dar uma opinião. Pode dela. Se tiver um chat GBT, já sai a resposta pronta. Sai a resposta pronta, exatamente. Então, eu acho assim, primeiro, a gente tem que fazer empreendimento que tem potencial comercial. Depois... Uma estratégia que eu tenho visto em alguns lançamentos que eu achei bem interessante, nós inclusive estamos aplicando, é você gerar tabelas distintas conforme a
O fluxo de pagamento. O prazo de pagamento. Então, aquele cliente que quer pagar em 10 anos, ele vai pagar um lote um pouco mais caro. Aquele que vai pagar em 5 anos vai pagar já um pouco mais barato. Então, eu acho que isso é um baita do incentivo para que o cliente também enxergue a quitação daquele investimento o mais rápido possível. Eu acho que é um incentivo e ele é um alinhamento de interesse. Nós lá na URB3, a gente não gosta muito de carteira longa demais. A gente prefere conseguir enxergar o início, meio e fim daquele projeto. Então, nós temos aderido a essa causa. E uma outra coisa que a gente faz também, à medida que o lançamento aconteceu, aí eu passo 12 meses do projeto, 24 meses do lançamento, eu vou diminuindo a carteira que eu vendo, tá? Então, por exemplo, lá no dia do lançamento eu vendo em até 120 pagamentos. Passam 12 meses, eu já vendo em 108. Legal. Passam mais 12 meses, eu vendo em 96. De modo que lá na frente eu não vou ficar com a carteira, às vezes sobraram poucos lotes lá no último ano, no penúltimo ano de venda, a consequência disso é que daqui a 10 anos eu vou ter a carteira de 3 lotes, 6 lotes, não justifica. Então a gente está equacionando também essas carteiras para elas terem o mesmo fim. Então, à medida que o empreendimento vai andando, eu vou diminuindo, eu já vendi também, já passei, né, pelas primeiras vendas, então o empreendimento está mais consolidado, eu vou financiando em menos prestações para o cliente final. Bacana, muito legal essa ideia. Não, sensacional, porque aí não ficam as SPS eternas. Eternas, e chega um determinado momento que ela não se justifica, porque ela tem uma receita mínima e ela tem que ficar lá esperando mais 48 pagamentos de 3 clientes. Não faz sentido. Só temos que tomar cuidado, assim, eu percebo, Cadu, me corri se eu estiver errado, assim, que os projetos da URB3 são mais sofisticados. Sim. Né, assim, você atua muito com o meio da pirâmide para o topo da pirâmide. Isso, eu ia comentar isso, que no nosso caso a gente está muito focado em alta renda e altíssima renda, então isso também, é claro que cada negócio vai ter que avaliar se cabe. Se cabe no bolso do consumidor. Se cabe no bolso, para você não ter um problema de venda, é claro que ninguém quer ter isso, mas de uma maneira geral, eu acho que isso é saudável até no baixo e no média também, só que com outros prazos. Mas por que eu acho que é saudável? Porque na outra ponta, se você amanhã quiser fazer uma operação financeira, você vai ouvir isso do mercado financeiro falando o seguinte, não, mas essa carteira tem um ponto aqui que ela me interessa, mas ali do último quartil dela, ela cai demais e ela já não me interessa, você vai ser penalizado por isso. Então, equacionar a carteira, eu acho que é prudente até no baixo e no média, mesmo que seja equacionar num prazo muito mais longo. Perfeito. É uma visão que a gente vem adotando. Cadu, a gente sabe, eu já até te encontrei fora do país também, que você está sempre fora e também não... Estamos viajados, Raquel. Você me encontrou fora do país, ponto Cadu fora do país. Poxa, aqui, são coincidências... Vamos trabalhar um pouquinho? Coincidências, assim... Tá buscando mercado. Não, eu tava lá passeando, eu não sei se o Cadu tava passeando também, mas enfim, eu sei que ele sai muito do país para trabalhar, né? O que você traz pra gente aí, que você vê e que te traz inspiração? O que você tem feito lá fora? Eu tenho muita curiosidade de saber. Legal. Raquel, eu sou, assim, um apaixonado por viajar, né? E, de fato, a gente encontrou uma vez nos Estados Unidos e eu estava olhando oportunidades lá de negócio. E agora, coincidentemente, amanhã eu estou indo para Dubai. Nós vamos participar lá de um workshop de mercado imobiliário onde a gente vai fazer uma imersão no processo de como foi feito o case imobiliário de Dubai. Né? Ali que legal. É um deserto né? Totalmente árido, sem água, sem nada, e eles fizeram aquela coisa ali fantástica, com prédios extremamente imponentes e com todo o desafio de engenharia, desafio de mercado também, porque o dinheiro, ninguém rasga dinheiro, né? Então, é claro que eles têm uma âncora muito forte do petróleo, mas eles fazem os projetos, tem que ser rentáveis também, né? Senão não fariam. Então, talvez numa próxima conversa eu vou poder falar um pouquinho mais sobre essa experiência que a gente vai passar lá, mas de uma maneira geral, eu tenho visitado bastante empreendimento imobiliário, procurado entender
muito sobre o que são essas tendências assim de investimento em moradia mesmo, o que as pessoas estão topando gastar um pouco a mais para receber. Então, um ponto que eu acho que é um aprendizado interessante, que nos Estados Unidos eu vi bastante, é o quanto que eles se dedicam nos projetos ao paisagismo. O paisagismo eu acho que é um diferencial enorme que a gente tem ainda, vamos dizer assim, um gap muito grande, e isso vira uma oportunidade, né? Eu acredito que é um item que a gente tem uma facilidade grande, porque é um país tropical, daqui tudo pega, né? Então, assim, nós não temos dificuldade de fazer o paisagismo reagir, a gente tem que talvez olhar um pouco mais para isso, e você pode estar num produto relativamente simples, talvez, e mesmo assim ele vai ser outra cara se você fizer um projeto de paisagismo mais arrojado, uma entrada mais imponente, um cuidado maior nesse item, que é um item relativamente simples, mas gera muito impacto, gera valor, né? Todo mundo gosta de entrar num lugar bonito, que tem uma imponência assim. Então esse é um ponto que eu acho que eu já viajando identifiquei uma diferença grande e palpável, porque tem coisas que é difícil a gente falar, não, vou imitar os prédios lá de Miami, mas a realidade às vezes se impõe, né? É difícil, até por questão do zoneamento. Nos outros países, o zoneamento, de uma maneira geral, onde a gente vai para ver mercado imobiliário, é muito mais permissível, né? Você vai, por exemplo, nos Emirados Árabes, os prédios têm 60, 80, 100 pavimentos. Aqui, você não tem zoneamento que te permita fazer uma verticalização muito arrojada, o que seria muito interessante, é uma conversa que a gente pode ter num outro momento também, mas então, eu acho assim, o paisagismo é um ponto que me chama muita atenção, como a gente pode melhorar, agrega muito valor e o cliente percebe. Então, eu acho que quem ainda não está se dedicando a fazer um pouco mais de paisagismo pode dar um pouco de atenção que gera valor. Que bacana, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. Mais coisa do belo. Escultura, paisagismo, né? Um exemplo interessante, nós fizemos um loteamento também em Lagoa Santa, já entregamos, foi o Palmar da Lagoa, foram vários sócios, mas a nossa estratégia, a URB estava com essa função de ser o gestor, e a gente levou essa ideia, falou, gente, e se a gente fizesse um pouco diferente? Vamos, ao invés de lançar só com as ruas abertas, vocês topam fazer a avenida prontinha, com o paisagismo? Aí a sociedade topou. Nós fizemos uma avenida que era um mergulhão, assim, que você entrava no empreendimento. Tive lá. Você teve, né? Ia até uma praça, até uma imagem legal que eu poderia depois a gente mostrar. Você vai até uma praça, que é logo na entrada do projeto. Então, nós fizemos esse mergulhão da avenida, com todas as palmeiras dos dois lados, tudo plantado, pavimentamos essa avenida, levamos até a praça. Na praça tinha capim do Texas, outros tipos de palmeiras, árvores elaboradas. E era um bairro bacana demais, mas é um bairro de classe média alta, não é um condomínio fechado de altíssimo luxo, não. É uma coisa super legal, mas bem equilibrado. E as pessoas, era legal que a gente viu que os clientes iam lá e falavam, pô, mas essa beleza toda e cabe no meu bolso? A pessoa ficava, pô, que legal que cabe isso para mim, entendeu? Então, eu acho ali, por exemplo, esse caso foi um caso onde fez muita diferença. Fez muita diferença a gente pôr um paisagismo arrojado, pôr essa beleza na frente do cliente para ele ver que era aquilo ali mesmo. Interessante. Experiência, né? É um ponto uma experiência legal. Muito legal. Você falou dos Estados Unidos, também nesse podcast que eu escutei, o pessoal estava comentando assim que o americano, de modo geral, ele planeja 10 meses, 11 meses e demora 1 mês para executar. E que o brasileiro é o contrário, né? Ele planeja 1 mês e passa 3 anos tentando executar. Porque existe essa cultura da ansiedade de execução com um baixíssimo planejamento, né? E você vê, uma coisa
obviamente, vocês tiveram que aportar dinheiro, né? Ou seja, existe aí um investimento dos sócios, mas que, de certa forma, teria que ser investido de qualquer forma. E, puxa, eu lembro, assim, isso foi a grande sacada de marketing para vender o produto. Eu lembro dessa estratégia. E eu acho até nessa linha, Dani, que a gente também tem que pensar o seguinte, é natural você fazer algum investimento na frente. Se você está entrando no empreendimento contando apenas com venda, provavelmente você falou a palavra certa, você falhou no planejamento. Porque se não vender, significa então que você está extremamente vulnerável. Então não é o desejável. O desejável é que você monte uma estrutura, seja trazendo, né, investidores ou fazendo alguma estrutura, mas para você ter um pouco de folga, no caso da resposta de venda não vir da forma como você queria, né, no primeiro momento. Estamos chegando no final, acredita? Você acredita? É rápido demais, né, cara? É rápido demais. É rápido demais. Vamos lá. Dava para explorar muito, né, Cadu? Sim, tem muito assunto interessante. Mas assim, compilando isso aqui que a gente falou e levando um pouco para a sua realidade, né? A gente vê a sua vivência, a sua experiência. O que você está pensando para a UB3 daqui para frente? Se puder falar, né? Não, mas eu acho que em termos de conceito mesmo, né? Em termos, assim, de baseado em experiências que você viveu e tudo. Ou então o que você não faria, né? Sim. A UB3, como o nosso sobrenome, são ativos imobiliários especiais. Então, a gente vem buscando terrenos bem especiais, de fato, com características únicas. E a gente tem um pipeline de lançamentos nos próximos 1, 2, 3 anos, bem legais, com projetos muito inovadores e grande parte deles até com outros sócios. Nós temos essa característica, a gente faz sociedade com outros empreendedores, então eu realmente não vejo como concorrente, a gente gosta de fazer sociedade nos projetos com outros incorporadores e estamos super animados aí de lançar produtos bem legais, assim, nós estamos tentando subir a régua bastante nesses próximos projetos que vão para a rua aí esse ano, bastante, no ano que vem também. Então, estamos super animados. Deixa eu fazer, então, a pergunta final. Assim, você está falando a respeito de, assim, direções, né, conselhos, mas com a sua visão mais como presidente da empresa, como CEO da empresa. E, cara, assim, eu não sei se, por questões de coincidência, eu tenho observado muito as características pessoais das pessoas que estão à frente das empresas. Então, tirando o Cadu, assim, empresário, qual o conselho que você dá para esse cara, para o loteador que está, enfim, empreendendo nesse mercado, talvez não com quantidade de tempo que você tem, para a pessoa, não para o empresário? Qual é a principal dica ou a principal lição que você queira deixar para esse cara? Denis, você tocou num ponto interessante, que a gente teve uma conversa na empresa esses dias exatamente sobre isso, e eu li um livro que falou uma coisa e me marcou muito. Qual livro? Eu gosto. Eu sou péssimo de nome, mas chama O Poder da Manhã, não. Eu acho que é O Poder da Manhã. Vou lembrar daqui a pouco. E ele fala o seguinte, li agora e já esqueci. Eu esqueci só o título, o conteúdo ficou. Que bom. Ele fala o seguinte, é muito difícil, quase impossível, alguém ter sucesso no que se dedica a fazer antes de ter um forte processo de desenvolvimento pessoal. E eu achei isso genial, porque realmente o cara vai ser, eu gosto muito de tênis, o cara vai ser campeão de Roland Garros. Cara, o que ele fez por detrás daquele campeonato ali é uma loucura. O que ele se dedicou na alimentação, no sono, na concentração, no preparo físico. O que ele deixou de fazer. O que ele deixou de fazer, as escolhas que ele teve que fazer. A mesma coisa para o empresário, né? Você pega a história lá do Jeff Bezos, do Elon Musk, que agora está muito, né, em evidência. Então, o grau de desenvolvimento pessoal, por exemplo, o Bill Gates passa uma semana por ano sozinho lendo. Eu acho que aí eu coloco em desenvolvimento pessoal, leitura. Se você quiser andar para frente, é quase indispensável que você tenha um hábito de leitura intenso. Então eu acho que não me coloco no ponto de dar conselho para ninguém não, mas uma coisa que eu acredito é que o desenvolvimento pessoal
ele é primordial para o seu sucesso em qualquer área. Então, às vezes você está correndo muito atrás do rabo, foca em melhorar o seu desenvolvimento pessoal no âmbito da saúde, do conhecimento e todos os aspectos da vida que o desenvolvimento do seu negócio, da sua empresa, dos seus objetivos, né, vai acontecer muito mais rápido até do que você imagina. Legal. Lembrei da frase que o Bernardinho fala sempre, né? Assim, a vontade de vencer não é nada sem ter uma vontade de se preparar para vencer, né? Que é isso, a disciplina de fazer. Exatamente. Muito legal. Cadu, não sei como te agradecer mesmo. Que é isso. Obrigado mesmo pela sua participação, gente, para você saber, o Cadu teve que fazer uma engenharia na agenda dele. Eu peço desculpa pela confusão. Desmarca, vamos marcar tal dia, tal horário, mas a gente é resiliente. Nós somos da área de loteamento. Exatamente. Muitíssimo obrigado mesmo por você ter vindo, tá? Foi muito legal o bate-papo que a gente teve aqui. Muito obrigada, Cadu mesmo. Sou admiradora e foi um papo bacana demais. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Que bom. Obrigado, Dene, de novo pelo convite. Obrigado, Raquel. Parabéns aí pela iniciativa. Eu já assisti algumas etapas aí, achei super legal, enriquecedor e super lisonjeado de ter participado aí. Valeu. Sucesso para vocês. Obrigado. Muito obrigado. E pessoal, obrigado por você que está nos assistindo, né, vendo ou escutando, pela audiência. Obrigado pela contribuição que vocês sempre nos dão, os feedbacks que a gente recebe. A gente recebe o tempo todo, né, Raquel, assim, de quanto que o Jornada tem auxiliado na tomada de decisão. E eu peço a você que está nos assistindo que compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você considera que precisam ter acesso a isso, para que facilite a vida dela nessa jornada do loteamento. E, aproveitando a oportunidade, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, @LoteNetBR, e no YouTube, Lotenet Brasil. Grande abraço. O Jornada do Loteamento vai mudar de rumo. É isso mesmo que você ouviu. Pela primeira vez, teremos um Jornada do Loteamento ao vivo, no dia 22/4, às 19 horas, no YouTube da Lotenet. E nesse episódio estarão eu, Luiz do Grupo Sólido, Gabriel da UER. E nós vamos falar desde lançamentos, estruturação de negócios, branding e até vendas. E nesse episódio nós vamos anunciar uma novidade que irá mudar o mercado, com uma condição para quem estiver presente. Além de você interagir, de nós conversarmos, tirar dúvidas, já que é ao vivo, nós vamos trazer essa novidade. E essa novidade será antecipada, será anunciada para quem estiver presente. Você não vai perder isso não, né? Anota aí na sua agenda, dia 22/4, às 19 horas, ao vivo. Espero você lá. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.